Muito bem, caríssimo estudante, viu aí? A gente precisa cuidar da nossa postura corporal, não é mesmo? E a gente tem que se utilizar aí de todas essas práticas, dos exercícios físicos que a gente tem afinidade, que a gente gosta, né? E colocar no nosso dia a dia, certo? Agora, bora ver o que a gente viu nessa aula? Dá uma olhada aí no nosso slide. Então, nós estamos agora na aula de número 6.2. Vamos fazer aqui a revisão aqui desses nossos conteúdos. E nós falamos aí sobre o exercício físico na prevenção dos problemas da coluna vertebral. Nós vimos na nossa aula que a nossa coluna vertebral ela vai dar sustentação para o nosso corpo. Nós vimos que nós temos aí 33 vértebras ao longo aí dessa coluna. Nós vimos que temos a coluna cervical com 7 vértebras, né? Que está na região do pescoço. Nós vimos que na região torácica nós temos agora 12 vértebras que estão na região do tronco, né? Ou do dorso. Nós temos aí na cintura, né? Na região lombar, nós temos aí a coluna lombar com 5 vértebras e nós temos aqui bem no finalzinho, nós temos as vértebras sacrais e coccígeas, né? Cada uma é fundida, uma tem 5 vértebras fundidas e a outra tem 4 vértebras fundidas, né? E vão auxiliar-nos aí na nossa pelve, né? Na base da nossa coluna, com os membros inferiores aí para articular, para movimentar esses membros inferiores. Nós conhecemos aqui a estrutura de uma vértebra, né? A parte óssea, né? Vimos aqui que existe um disco intervertebral que vai servir aí de amortecimento. As nossas vértebras, elas estão aí sobrepostas, né, uma sobre a outra, só que entre elas existe esse disco e nós temos uma medula, né, que traz informações lá do nosso sistema nervoso central para toda a periferia do nosso corpo, para todo o nosso corpo, certo? Muito bem. Vimos aqui que essa coluna vertebral ela faz parte de um eixo central, né, ela está centralizada aí no nosso corpo e ela é que é responsável tanto pela nossa flexibilidade do nosso tronco, como pela sustentação por nos manter de pé. Muito bem, por nos manter de pé. Ela tem uma função aí de quê, prof? De proteger as nossas estruturas neurais, ao mesmo tempo que também coordenar e transmitir os movimentos entre os membros inferiores e os superiores, entre os braços e as pernas, entre as mãos e os pés, né? Então, a gente consegue realizar esses movimentos porque a gente tem uma coluna que nos garante isso, certo? E aí, nós temos aí diversos incômodos, diversas dores, né? Relacionadas aí à má postura ou a desgastes ósseos. Nós temos aí, por exemplo, lombalgia, odolombar, dor ciática, hérnia de disco, bico de papagaio, osteoporose, né? E aí, frente a tudo isso, nós temos que estar observando a nossa postura, porque ela pode estar, esses discos podem estar sendo achatados e fazendo com que esse líquido que se encontra lá no centro, ele seja aí externado, né? Migrado para outras áreas ou para fora. E não é interessante. Então, a gente tem que observar a nossa postura corporal, em especial aqui no sentar, manter a nossa postura bem alinhada, buscando também fortalecer toda essa estrutura, né, gente? Essa nossa coluna, a gente tem aqui uma visão, né, parcial aqui de uma coluna vertebral normal e uma com escoliose. E a gente percebe que não está alinhada na segunda imagem a coluna, né? Então, a gente tem aí cifose, lordose, hiperlordose, que são causadas aí por esses desvios, né?
por esse exagero, né? Nesse avantajar aí do corpo, né? E aí a gente precisa, para melhorar tudo isso, de uma prática orientada de exercício físico, de fortalecimento das costas, de fisioterapia, de bons hábitos posturais também. Quando a gente vai fazer um programa de exercícios, a gente pode ter exercícios de flexibilidade, exercícios pliométricos, exercícios de fortalecimento, exercícios funcionais. Eu posso me utilizar de práticas a quais eu goste, como a natação, como o pilates, como a musculação, como a dança, como a hidro. Todas essas práticas, galera, vem aqui comigo, todas essas práticas vão te ajudar, né, a ter um melhor fortalecimento dessas estruturas. E claro que você vai observar a tua postura. Então, busca uma postura a qual não force a tua estrutura, tá? Essa tua sustentação aí, certo? Revisão feita, agora a gente vai rodar a vinheta para fazer a correção dos exercícios. Eu quero saber se você acertou todas as questões. Bora lá? Bora ver o que a Prof. Iris trouxe aí de exercício físico, né, dentro dessas temáticas, dentro de exercícios práticos, de exercícios, a parte conteúdo, né, de teoria, aliás. O que a Prof. Iris trouxe? Bora dar uma olhada? Então, olha comigo aqui a questão de número 1. Olha lá o que ela diz. A coluna vertebral, olha lá, a coluna vertebral, ela é formada por pequenos ossos chamados de vértebras. Ao todo, são 33 vértebras situadas umas sobre as outras, em um sentido longitudinal e distribuídas pela nuca, pelo tórax, pelo abdômen e pela pelve, certo? Nada de novo até aqui na nossa explanação, né? Muito bem. Aí o que a questão quer, prof? Com relação à função e as regiões que compõem as vértebras da coluna, o que é correto dizer aí? O que eu posso afirmar? Letra A. Os desvios posturais, cifose, lordose, escoliose da coluna vertebral acometem a região peitoral, ombros e braços. Letra B. A hérnia de disco, o bico de papagaio, a lombalgia e a dor ciática são exemplos de doenças que acometem apenas os trabalhadores. Letra C diz que as vértebras sacrais e coccígeas representam a região da coluna de maior incidência de escoliose. Na letra D, diz que a pelve constitui a base da coluna, onde os membros superiores se articulam. E na letra E, a coluna vertebral é o eixo central do corpo responsável pela flexibilidade do tronco, a sustentação da nossa posição bípede. Essa tá bem fácil, né, gente? Mas eu vou dar 5 segundos para você. 4, 3, 2, 1. Claro que é a letra E, né, gente? Por quê, prof? A gente viu na aula que a nossa coluna, ela vai dar sustentação, ela está centralizada no meio do nosso corpo, a gente consegue se dobrar para a esquerda, dobrar para a direita, para frente, para trás, porque a gente consegue fazer essa flexibilidade com o nosso tronco. Então, essa é a resposta afirmativa correta, certo? Tranquilo, né? Muito bem. Bora para a questão de número 2? O que diz a questão de número 2? A questão de número 2 diz o seguinte: na atualidade, o cotidiano das crianças e dos adolescentes
acaba por remeter os mesmos hábitos posturais, muitas vezes incorretos. Em face disso, problemas posturais relacionados à coluna vertebral podem surgir desde muito cedo e se agravar no decorrer dos tempos, acompanhando os indivíduos ao longo da sua vida. E aí? É bem verdade, né, que muitos desses hábitos posturais, eles vão persistindo aí por muito tempo, né? E eles acontecem desde muito cedo e eles vão acompanhando os indivíduos ao longo da sua vida. Beleza. E aí, o que a questão quer, prof? Olha lá. A questão quer que você fale aqui sobre os desvios posturais. O que está incorreto aí? Incorreto, tá? Olha lá. Letra A. A cifose é uma curvatura da coluna para fora, ocasionada pelo aumento exagerado da curvatura torácica da coluna vertebral. Letra B. A lordose é caracterizada pela curvatura da coluna para dentro, ou seja, é ocasionada pelo aumento anormal da curva inferior das costas. Letra C. Na lordose, a coluna apresenta desvio lateral que pode ser percebido pela variação na altura dos ombros. A letra D. A escoliose pode ter o aspecto de uma curva em C ou em S, envolvendo a coluna torácica, a coluna lombar ou até mesmo ambas. E a letra E, a má postura, a gravidez, a obesidade e o condicionamento físico são causas muito comuns para a lordose. E aí? Qual foi a alternativa que você marcou, caríssimo estudante? A, B, C, D ou E? A resposta que eu quero aqui, a incorreta, é a letra C, porque ele fala a lordose. Na lordose, a coluna apresenta desvio lateral. E a gente sabe que o desvio lateral é o quê? Escoliose, né? E pode ser percebido pela variação na altura dos ombros. Então, só por isso, certo? Muito bem. Vamos para a questão de número 3? O que diz a questão de número 3, prof. Iris? Bora ver aqui o que diz a questão de número 3. A questão de número 3 fala o seguinte, é uma questão do Enem, né, de 2011, que diz o seguinte, que o homem, ele evoluiu. Independente aí de teoria, essa evolução ocorreu de várias formas. No que concerne à evolução digital, o homem percorreu um longo trajeto da pedra lascada ao mundo virtual. Olha que interessante essa imagem, né? Como dizem teoricamente, né, do surgimento do homem a partir de um primata e essa evolução humana aí, e se encontra um homem na frente de uma tela com um posicionamento parecido com o do primata lá do início, né? Interessante essa imagem. E aí, o que vem como questionamento para a nossa aula? Tal fato aí culminou em um problema físico habitual ilustrado na imagem, que propicia uma piora na qualidade de vida do usuário, uma vez que a gente está falando da piora da qualidade de vida dessas pessoas, né? E aí agora a gente vai analisar cada alternativa. Quais são as alternativas, prof? Então, letra A. A evolução ocorreu e com ela evoluíram as dores de cabeça, o estresse e a falta de atenção à família. Letra B. A vida sem o computador tornou-se quase inviável, mas se tem diminuído problemas de visão cansada. Letra C. A utilização demasiada do computador tem proporcionado o surgimento de cientistas que apresentam lesão por esforço repetitivo. Letra D. O homem criou o computador que evoluiu hoje
e opera várias ações antes feitas pelas pessoas, tornando-se sedentárias ou obesas. E letra E, o uso contínuo do computador de forma inadequada tem ocasionado má postura corporal. E aí, frente ao que a gente acabou de ler aí na chamada, e frente aí a essa análise que a gente fez logo ali no início, qual é a alternativa, gente? A, B, C, D ou E? Claro que a letra E, né, gente? O uso contínuo desse computador de forma inadequada tem ocasionado a má postura corporal. Interessante isso, né? Muito bem. E aí eu trago mais uma questão para a gente poder analisar e observar aqui com relação à nossa coluna. E aí, que questão é essa, prof? Olha lá. Sabendo que a cabeça humana pesa pouco mais de 5 quilos no ângulo de 0, né? 0 graus, à medida que a angulação aumenta, essa força também aumenta, certo? A gente viu isso lá no início, né? E aí o nosso personagem aqui, eu já estou colocando ele até com 6 quilos e não com 5. E aí vai uma evolução até chegar em 60 graus e 27 quilos. Nesse sentido, com base na imagem, eu quero que você descreva os riscos associados e os cuidados que devem ser tomados com a postura corporal em relação ao uso do celular no cotidiano. E aí? O que você poderia citar aqui como cuidados para a gente poder tomar na utilização das telas, em especial da tela do celular? Vou trazer uma chave aqui de resposta para você me acompanhar. Então, você pode, na sua resposta, ter vários pontos para elencar. Dentre eles, a gente pode falar aí sobre a questão da má postura, né? E aí, uma postura que seria ideal para o uso do celular, né, seria a da primeira imagem, né? Pois o que acontece? O jovem ele está com a cabeça erguida, com o braço levantado à altura dos olhos para facilitar a visualização da tela, sem sobrecarregar o pescoço. Sobre os riscos associados, a gente pode falar aí que nas demais imagens, conforme a inclinação do pescoço para frente, para olhar a tela do celular, por longos períodos, esse peso em quilogramas aumenta na região do pescoço, né, e consequentemente aumenta também os riscos à nossa saúde. E um outro ponto, né, como exemplo, que lesões na coluna e desvios posturais, como a hipocifose cervical, em casos mais graves, dores de cabeça, ligadas aí à tensão na nuca e no pescoço, e dores nos braços e nos ombros, né, que podem ser menos graves. Então, seria aí uma resposta em que a gente contemplasse esses pontos aqui. Os riscos associados, os exemplos, a questão de se manter uma boa postura e qual daqueles personagens seria o ideal, né? Seria o correto na utilização do celular, certo? Muito bem. E para a gente conseguir agora finalizar nossa aula, eu deixo para você aqui a mensagem da Prof. Iris para essa aula de hoje. E qual é a mensagem que eu deixo para você? É uma mensagem de Albert Einstein, que ele diz o seguinte, que a vida é como andar de bicicleta. Para se manter em equilíbrio, você precisa continuar se movendo. É isso aí, gente. Então, continue se movendo, continue estudando, continue buscando seus sonhos, faça a sua parte muito bem feita, né? Não deixe para amanhã, faça hoje, faça bem feito, faça o seu melhor com as condições que você tem. Mas mantenha-se em equilíbrio e mantenha-se em movimento. Nada de manter o sangue aí coalhado, hein? Muito bem. E aí eu te chamo para você vir fazer a prática, porque a gente está falando de movimento. E movimento na educação física, vem aqui comigo, movimento na educação física é tudo, tá? Tudo. Então, corrige tua postura, vamos fazer as práticas e me envia que eu quero acompanhar, eu quero me sentir pertinho de vocês, ok? Conto com vocês, hein? Conto com a parceria aí desse professor e dessa professora que está aí do outro lado também. Obrigadão, hein? Tchau, tchau!